Oi, 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 deusinhos! Oi, 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 deusinhas! Tudo bem com vocês? Pessoal, nós estamos conversando aqui novamente à noite, né? Porque é o horário mais calmo, né, pessoal, pra gente conversar. Porque agora as crianças já estão calminhas lá no quarto, né? E é um horário mais apropriado pra gente conversar. Olha, gente, o cabelo da pessoa tá molhado até agora, tá vendo? Aqui tá fazendo muito calor. Então, assim, toda hora, toda vez que eu tomo banho, eu molho o cabelo, porque eu não aguento ficar com a cabeça zoada. Entende, meu povo? Aí como que a pessoa vai poder usar umas madeixas artificial? Não pode, né, meu povo? Porque aquilo lá não pode molhar sempre. Ai, ai, mas tá tudo certo. Gratidão, universo. O todo criador de tudo o que há sabe o que nós precisamos, né, meu povo? E tá tudo certo. Ok, meu povo. Esse vídeo ali vai ficar com grande, tá? Vou avisando pra vocês, porque eu vou estar contando pra vocês um pouco da minha história, tá? Como se diz, vou contar algumas partes, tá, pessoal? Porque se eu for contar tudo, nós vamos escrever vai ser um audiobook, né? Aí vai deixar de ser um vídeo. Aliás, vai ser vou ter que lançar um best-seller. Ai, gente, então vamos lá, meu povo. Com isso, meu povo, eu espero de todo o coração, de toda a minha alma, que a minha história possa ajudar outras pessoas. Eu estou compartilhando ela aqui neste canal para que eu sei que ela vai chegar até pessoas que precisam ouvir o que eu tenho a dizer, tá bom? Vou logo dizendo, não é uma história bonita, não tem uma criança linda, feliz brincando. É uma história mais complicadinha, tá, meu povo? Mas vamos contar a história, né? Se ela ficar muito grande, pessoal, eu divido em duas partes, aí vocês tenham paciência, ou coloco grandão assim mesmo, e vocês tenham paciência e, né, ai, ai, pra estar assistindo. Bom, como eu já falei em um vídeo anterior, né? Eu nasci numa família extremamente pobre, pessoal. Mas assim, pobre mesmo, de verdade, numa escassez muito grande, escassez terrível, que era questão de tinha dia que a gente não almoçava, tinha dia que a gente não jantava, sabe? E era muita correria, era muita luta, era tudo muito, muito, muito difícil, tá? Então, como vocês sabem, né? Hoje eu tenho consciência disso, eu sei que toda aquela situação que eu vivi, né? Foi um aprendizado incrível para mim, tá, pessoal? Foi, né? Afinal de contas, eu tô aqui hoje compartilhando esta história para que ela chegue a pessoas que talvez estejam precisando ouvir, tá? Esteja precisando saber que outras pessoas já passaram por algo parecido com o que elas estão passando, ou pior do que o que elas estão passando, né, pessoal? Então, hoje eu tenho extrema consciência disso, entende? De que, de certa forma, toda aquela jornada, todo aquele sofrimento, toda aquela rotina custosa fazia parte né, pro meu crescimento. Porém, eu vou contar para vocês aqui como a Catarina, extremamente humana, tá? Via a situação. Eu vou estar contando a minha versão, não quer dizer
que para as outras pessoas foi da mesma forma que foi para mim. Para os meus outros irmãos foram da mesma forma que foi para mim. Tá, pessoal? Eu vou estar dando para vocês a minha versão, como eu via a situação. Tá bom? Então vamos lá. Fui uma criança muito doente, sim. Eu tive anemia falciforme, eu vivia, né, doente, passando mal, só em médicos e, né, tomando remédio, um sofrimento extremo, porque naquela época não tinha médico, era muito longe, sabe? A cidade era longe. Os médicos que me atendiam não era nem na cidade vizinha lá, nossa, era em outra cidade. Eu lembro que a minha mãe pedia carona, tá, gente, no ônibus para me levar no médico, porque ela não tinha o dinheiro nem da passagem. A gente saía de casa, era 3 horas da manhã para andar uma distância enorme para pegar um ônibus, né, numa certa distância do caminho para poder ir para a cidade para mim ser atendida pelos médicos. Eu quase morri, eu dei anemia falciforme, fortíssima. Entende? Já estava virando um início de leucemia. A imagem mais forte que eu tenho na minha cabeça foi de quando o médico falou para minha mãe que o meu sangue estava virando água. E ele ainda fez um teste que é bem grosseiro, sabe? Assim, mas foi um teste assim que deixou a minha mãe horrorizada. Ele pegou uma gotinha do meu sangue e pingou num papel. Passado um tempinho, ele foi e mostrou para minha mãe, só tava manchinha amarela. Porque de tão ralo, de tão fraco que meu sangue estava. Entende? Eu lembro da minha mãe chorando bastante, tentando não... Que a minha mãe, ela era aquele tipo de mulher forte, guerreira, sabe? Ela era forte e guerreira. Mas... porque ela queria passar aquela imagem para frente. Eu sei, hoje eu entendo que por dentro tinha uma mulher, uma pessoa pedindo socorro, um ser humano comum vestindo uma armadura que colocaram nela, mas que não era dela. Colocaram nela e ela passava aquela visão para o mundo, ela passava aquela imagem para o mundo, sabe? Então, assim, eu vi ela tentando não chorar, sabe? Como várias outras vezes na minha vida, eu vi a minha mãe chorar. Quando eu perguntava, ela falava, não, minha filha, eu não estou chorando. Mas ela estava chorando. E eu, como criança, eu sabia que ela estava chorando, mas eu não perguntava mais, porque eu sabia que ela não queria falar para mim que estava chorando. Entende? E eu saía muito com ela, pessoal, porque eu dava epilepsia, né, devido às questões de saúde, eu desmaiava demais. Então, assim, ela evitava o máximo que ela podia de me deixar em casa. Ou seja, eu era a parceira dela. Então, assim, a gente andava muito, porque tudo que a gente ia fazer era andar longas distâncias. Eu lembro que ela parava no meio do caminho, debaixo das árvores, para esperar eu, sabe, recuperar um pouco. Lembro que ela me pegava no colo e eu escutava ela respirando forte, de tão cansada que ela tava, sabe? Mas ela precisava me carregar um pouco porque eu não aguentava andar. Eu tava com anemia profunda, coisa pauleira mesmo, sabe? Então, assim, eu não aguentava andar muito, entende? E aquela pobreza, aquela miséria, aquela escassez, aquela tudo. Então, eu lembro que um dia nós fomos ao médico na cidade, ela pediu carona no ônibus, ela morria de vergonha, pessoal, de pedir. Eu sentia a vergonha dela, sabe? Ela chegou no motorista do ônibus, né, que é uma pessoa que eu admiro muito, gente, eu admiro demais. Eu fiquei extremamente feliz quando eu voltei para a roça agora. E esse moço, ele está trabalhando como taxista. Ele levava as pessoas para a cidade, para a mesma cidade que ele levava eu, mas minha mãe.
E eu tive o prazer de fazer viagens com ele. Eu agradeci ele, eu lembrei, ele disse, mas ele não lembrava. Mas eu lembrei porque foi algo que marcou muito, sabe? Então, assim, tinha um certo lugar onde o ônibus fazia uma parada, todos desciam, ia tomar café e voltava pro ônibus. Eu e a minha mãe nunca descíamos porque nós não tínhamos dinheiro, nunca tínhamos dinheiro, entende? Pra gente poder fazer um lanche, fazer uma refeição. E eu com fome, com dor de cabeça, que eu sentia muita dor de cabeça, era coisa assim, eu não tenho uma lembrança minha, da minha infância, que eu não estivesse sentindo dor de cabeça, entende? Então, assim, era extremamente dureza. Aí eu lembro que ele deu carona pra gente e falou assim, ô Tereza, pode entrar aí. Mas aí, Tereza, você põe a menina no colo. Aí ela falou, tá bom. Só da gente conseguir, mesmo que fosse pra gente viajar em pé, ela já estaria satisfeita e feliz, né? Mas aí ele foi e falou isso. A gente foi e sentou numa das poltronas mais na frente, que o ônibus esse dia tava vazio, né? Mas não estava tão cheio como costumava estar. E ele desceu, fez a parada, desceu, foi lá, tomou café e voltou. Quando ele voltou, ele levou para mim 2 pão de queijo. Gente, foi o melhor pão de queijo que eu comi em toda a minha vida. Eu nunca mais comi um pão de queijo tão gostoso igual aquele. Eu tenho o gosto dele na memória até hoje. A gente não tinha jantado no dia anterior, entende? Tínhamos levantado às 3 da manhã para ir para o ponto pegar ônibus. Não tínhamos nem tomado café, porque nem o café puro não tinha em casa para fazer. A gente tinha ido para pegar esse ônibus. Eu com anemia, tomando um monte de remédio, a barriga roncando de fome, o estômago doía de fome. E ele veio com esses 2 pão de queijo e me entregou. Eram uns pão de queijo grande. Eu lembro que lá eles serviam uns pão de queijo bem grandão, sabe? Chegou com 2 pão de queijo e me entregou. Toma, Tereza, pra você, mas é menina. E a minha mãe, não vou falar o nome dele aqui, né, pessoal? Mas se um dia ele tiver a oportunidade de ver este vídeo, eu quero que ele saiba que eu tenho muita gratidão por ele, tá? Eu já falei isso pra ele, mas eu vou reforçar aqui. Eu tenho muita gratidão por ele. Eu honro muito a vida dele, porque ele não matou a minha fome, mas saciou uma dor que eu estava sentindo no estômago. Entende? Então ele deu esse pão de queijo, esses 2 pão de queijo para minha mãe. Eu lembro que a minha mãe me deu um. Eu tava comendo, eu olhei pra ela e falei, mãe, você não vai comer? Ela olhou pra mim e falou assim, vou, minha filha, mais tarde. Eu não tô com fome agora não. E eu ouvi a barriga dela roncar, sabe? Aí eu falei, tá bom. Terminei de comer o pão de queijo e deitei no colo dela. A gente seguiu a viagem. Chegando nesta cidade, né, ela me levou ao médico, normal, né, pessoal? O ônibus já deixou a gente bem na porta do hospital, que era um hospital pequeno na época. A gente chegou lá, minha mãe pegou minha ficha, né, para passar no médico, fez todos os exames. E na hora que a gente desceu, o motorista perguntou, Tereza, você vai voltar hoje? Ela falou assim, sim, Zé, eu preciso voltar hoje. Ele falou assim, então tá. Porque ele precisava saber, porque eles tinham aquela consciência de saber quando estava faltando um passageiro, sabe? E eles não saíam enquanto não tivesse o último passageiro dentro do ônibus, porque aquele era o único ônibus, né, que tinha, que fazia aquela viagem. Então a minha mãe falou assim, eu vou voltar hoje. A gente precisa voltar hoje. Ele falou, então tá bom. E eu pego vocês aqui,
ou você vai para rodoviária. Minha mãe falou assim, olha, dependendo do horário da consulta dela quiser, eu vou para rodoviária. Mas se eu não estiver lá, se você puder parar aqui para mim, que eu já espero aqui. Ele falou, tá bom. Aí a gente pegou e consultou esse dia, as coisas ocorreu bem rápido, né? Que não era de costume assim, sabe? Às vezes a gente ficava o dia todo nesse hospital para conseguir, né, consultar, era um médico sozinho para atender aquele monte de gente, sabe? As pessoas iam para a fila do hospital de madrugada, gente. Eu lembro de uma vez que eu e minha mãe dormimos nessa cidade, no outro dia nós fomos pro hospital, era 3 horas da manhã e já tinha fila pra gente poder conseguir consultar e ir embora para casa, sabe? Esse dia, por incrível que pareça, a gente conseguiu tudo, né, mais rapidinho. Aí nós fomos para a rodoviária. Quando nós chegamos na rodoviária, não demorou muito, esse ônibus encostou para os passageiros entrar, né? E aí minha mãe foi e deixou todo mundo entrar. Porque como a gente estava de carona, os pagantes têm direito à poltrona, né, sentada. E eu com fome, sem almoço, isso já era quase 5 horas da tarde. Eu com fome, sem almoço, só com aquele pãozinho de queijo no estômago. Eu lembro que a minha mãe enfiou a mão assim dentro de uma sacolinha que ela tava, pegou o pãozinho de queijo e me entregou. E eu falei, mãe, mas você não comeu? Minha mãe tava amarela, gente, de fome, dor de cabeça e cansaço. Aí ela falou assim, não, minha filha, pode comer, daqui a pouco a gente chega em casa. Aí criança, né, eu falei, tá bom, comi o pão de queijo, nós entramos no ônibus. Quando chegou dentro do ônibus, que assim, que as pessoas entraram e sentaram, a gente ficou sem lugar para sentar. E minha mãe tava transpirando tanto, gente, que acho que eu herdei foi dela essa transpiração desse jeito, sabe? Minha mãe tava transpirando tanto e tanto, e eu olhava para ela assim, eu sentia como se ela fosse cair a qualquer momento de fome. Que nem o café minha mãe não tinha tomado aquele dia. Então o que aconteceu foi o seguinte, que ela né, ficou lá em pé. No primeiro ponto desceu um pessoal que estava sentado. E tinha mais pagantes em pé, só que as pessoas olharam pra gente e falou assim, pode sentar, senta com ela. Aí minha mãe não sentou, gente, ela praticamente caiu na poltrona de tão cansada que ela estava, entende? Então, assim, a gente foi pra casa esse dia, chegamos em casa, acho que era uma fava. Eu não sei se vocês conhecem por esse nome, mas é uma espécie de grãos que o pessoal planta lá na roça, sabe? A gente chama de fava. Lá, gente, pensa numa coisa que tava amarga. Mas a minha mãe comeu aquilo com a boca tão boa, porque ela estava com tanta fome. E eu também, de certa forma, que eu estava com 2 pão de queijo no estômago, sozinho. Sabe? Aí a gente foi pra casa, sabe? E eu vendo aquela guerra, aquela luta dos meus pais. Quando eu fiz 9 anos de idade, deixa eu ver se foi com 9. Não, foi com 10 anos de idade, eu arrumei o meu primeiro emprego. Eu já estava melhor, né? A minha saúde já estava um pouco mais estável. Eu estudava na cidade e uma professora minha lá tinha acabado de ter uma nenenzinha. E estava procurando alguém para brincar, uma criança, uma pessoa, sabe? Que eles pegavam meninas e levava para brincar com os filhos, entende? E eu falei para minha mãe, falei, mãe, eu posso ir. Aí minha mãe foi, conversou com ela, ela falou assim, uai, pode trazer ela.
aqui você não vai precisar preocupar com material de escola para ela, que a gente dá material de escola, calçado, entende? E assim, a cada 15 dias que ela quiser ir vou ir para sua casa, ela pode ir, né? Gente, eu fiquei extremamente feliz. Cara, meu primeiro emprego, eu fiquei muito orgulhosa daquilo. Vocês não têm noção, quando eu peguei meu primeiro salário, que eu lembro até hoje, era R$ 50. R$ 50 que eu peguei. Então, assim, e eu peguei aquele dinheiro, gente, eu fiquei tão feliz que eu lembro que eu comprei meu material de escola e um chinelo. Gente, eu fiquei feliz demais. Vocês não têm noção da alegria que eu fiquei e do orgulho que eu senti, sabe? E R$ 50 naquela época era muita grana, gente. Dava pra fazer muita coisa. Eu lembro que eu peguei esse dinheiro, comprei um caderno, um par de chinelo e o que sobrou eu levei pra minha mãe, mas eu levei numa alegria, gente. Cara, tô trazendo dinheiro pra casa. E eu era uma criança fora da caixinha, gente, porque, né? Eu falava mesmo, eu quero ser rica, eu quero ter dinheiro. Entende? Eu lembro de uma vez que eu falei com a minha mãe, mãe, eu quero ser rica. Eu quero ter dinheiro. Aí veio lá, né, o sermão, né, porque gente rico não entra no céu, os pobres iam herdar o céu, que não sei o que tem, toda aquela coisa. E foi a primeira e última vez que eu falei isso pra minha mãe. Mas eu sempre fantasiava outra vida pra mim. Eu vivia aquela situação, mas eu sempre fantasiava outra vida, sabe? Então, assim, na primeira oportunidade de emprego que surgiu, opa, maravilha, tô dentro. E o orgulho da pessoa, gente, por poder ter dinheiro. É outra coisa, né? Aí eu fui pra essa cidade vizinha, fui morar com essa professora, sabe? Mas não fiquei muito tempo lá também, porque de certa forma eu sentia muita falta da minha mãe. E assim, toda vez que a minha mãe ia pra lá, eu endoidava pra ir embora com a minha mãe. Porque, gente, eu tinha o quê? Eu tinha 10 anos de idade, sabe? E eu voltei né, parei de trabalhar, fui ficar lá na roça com minha mãe, até porque quem andava muito com ela era eu, né? Então, assim, voltei pra roça, larguei o emprego. Foi a primeira vez que eu larguei o emprego na vida. Aí, então, eu voltei, né, pra lá. Aí passou um tempinho, acho que eu tava com 11 anos já, né? Já no ano seguinte, eu fui morar na outra cidade com a minha irmã. Morando nessa cidade com a minha irmã mais velha, acabou que eu fui trabalhar na casa de uma senhora com 11 anos de idade. O emprego, a descrição do emprego era fazer companhia para uma senhora, sabe? Era só para mim ficar com ela, para ela não ficar sozinha. Muito linda a descrição, né? Tudo bem, eu tinha condição de fazer isso, então eu fui. Só, gente, que eu trabalhava tanto, mas tanto, eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. Eu ficava doida para chegar à noite, para me ir para a escola, para me parar um pouco. Entende? Eu fui para a escola, eu ia para a escola, quando eu chegava da escola umas 10h30 mais ou menos. E era assim, se eu chegasse, eu cheguei o primeiro dia, 10h30, eu tinha que chegar todos os dias no mesmo horário. Entende? E quando eu chegava, a família dela tinha ido lá, né, visitar enquanto eu tava para a escola.
Tinha jantado, tinham feito lanche, tinha feito um monte de coisa. E as vasilhas estavam lá tudo me esperando chegar da escola. Sabe? E eu arrumava a cozinha toda, eu ia dormir, já era quase 1 hora da manhã. Tinha que acordar no dia seguinte às 5h30 em ponto, porque 6 horas a dona acordava. E se eu já não tivesse de pé, uma vez ela acordou e eu não tinha acordado ainda, mas ela, nossa, mas brigou tanto comigo, gente, que eu falo, gente, lembro até hoje. Ai, gente, chutei o tripé, desculpa aí. Então eu lembro até hoje do quanto essa bênção, essa abençoada dessa mulher me xingou, sabe? Brigou comigo por isso. Então eu fiquei mais esperta e não tinha despertador não, viu, pessoal? Era o reloginho biológico mesmo. Eu dormia tão preocupada em não acordar no horário certo que eu dormia, acho que a cada 1 minuto eu acordava. Aí fiquei um tempo lá, né? Aí a minha irmã resolveu voltar pra roça e eu voltei com ela, porque, né, de certa forma, a minha irmã não queria me deixar sozinha lá e foi um bem enorme que ela fez, sabe? De não deixar. Aí voltamos pra roça. Com 12 anos de idade, olha pra vocês verem o tanto que a pessoa, de ano em ano, sabe? Estava numa situação diferente. Com 12 anos de idade, eu fui morar, eu vim pra Betim. Com 12 anos de idade, eu vim pra cá, pra Betim. Vim com a minha irmã, vim com ela e com o ex-marido, né, que hoje já passou pro outro lado, falecido. Vim com eles. E eu já contei a história dessa vinda minha pra cá, né, num vídeo que eu contei, aqui no canal, que eu já falei, que eu contei pra vocês um pouco sobre a minha história, que eu falei quando eu vim pra cá, né, com 12 anos de idade e tal. Eu acho que eu já deixei aqui nesse canal esse vídeo contando só uma préviazinha, que foi quando eu não queria vir. Eu tava numa fase, numa idade, que eu gostava muito de ir a festas. Gente, mas eu gostava demais de dançar. E todo final de semana tinha um forró em algum lugar. E eu queria estar dentro. Nossa. E com a minha irmã mais velha lá também, que gostava demais do forró, e o marido dela, e nós dentro todo final de semana, né? Num forró. Comecei a beber com 12, né? Eu já bebia, só que com essa idade, e quando eu falo bebia, é bebida alcoólica mesmo, tá, pessoal? Eu bebia conhaque, tá? Bebia conhaque. Então, assim, e comecei já bebendo, né? E aquela coisa toda, e forrozeira mais que tudo. Gostava de dançar, gostava de ir pro forró. Meu pai vendo esta situação, sabe? Eu tinha uns namoricos, sabe, gente? Que a pessoa que, né? Só Deus na causa. Então, assim, mas não era aquela coisa de, sabe, gente? Era aqueles namoriquinhos de antigamente, não é igual hoje em dia, não. Sabe? Era coisa mais tranquila, mais light. Só que pros pais, né, gente? Não existe esse negócio de light, não, tá? Então, assim, quando meu irmão fez a proposta pra minha irmã vir pra cá, pra trabalhar com ele, meu pai viu a oportunidade de... Eu não sei bem o que ele pensou, mas eu vejo assim, como se ele tivesse visto ali a oportunidade de se livrar de um problema, sabe? Porque eu me considero, naquela época, um problema. Era como se eu fosse um problema, entende? Eu me considerava daquele jeito. Meu pai viu essa oportunidade e não pensou 2 vezes. Gente, era difícil demais trabalhar e ganhar dinheiro naquele lugar.
Foi questão assim, de dentro de uma semana meu pai conseguiu arrumar emprego, trabalhar para conseguir o dinheiro para me mandar para cá. Porque meu irmão não queria de forma nenhuma que eu viesse. Entende? Ele não queria que eu viesse para cá de forma nenhuma. Só que como a minha irmã já vinha para trabalhar, já estava com o serviço arrumado e o marido dela também, eles usaram isso, né, para me trazer. Aí ele falou assim, só que a dinheiro da passagem dela eu não vou mandar. Aí meu pai foi e falou assim, tudo bem, eu dou o dinheiro da passagem para ela ir. Só que naquele momento, pessoal, eu não queria sair da roça. Entendem? Eu não queria sair de lá, eu queria ficar lá. E naquele momento eu fiquei esperando que a minha mãe se posicionasse e falasse, não, ela não vai. Sabe, a primeiro momento ela teve até uma certa discussão com meu pai, porque ela não queria que eu viesse, mas o meu pai queria sim, ele estava firme na ideia que não, ela vai sim. Hoje eu sou grata a ele por isso, tá, pessoal? Muito grata mesmo. Então, assim, mas eu queria que minha mãe se colocasse e falasse, não, ela não vai. E fizesse com que eu ficasse, sabe? Só que não aconteceu, minha mãe cedeu muito rápido e aquilo causou em mim uma revolta muito grande, sabe? E causou uma situação de, poxa vida, meu irmão não quer que eu vou, né? O meu pai não quer que eu fique. Aí gerou em mim uma crença de que, poxa vida, eu sou indesejada, sabe? Eu não sei pra onde eu vou, porque ninguém me quer, ninguém me aceita. Minha mãe não me defende, meu pai não quer que eu fique, meu irmão não quer que eu vá. Mas aí minha irmã foi, vamos, Catarina, que aí você vai, você olha as meninas pra mim trabalhar, porque eu já tinha minhas sobrinhas, né? As duas sobrinhas, as três mais velhas, eu já tinha, minha irmã já tinha elas. Aí você vai, olha as meninas pra mim poder trabalhar, e foi isso que ela usou pra falar com meu irmão. E ainda falou assim, é porque as meninas já estavam acostumadas com ela. E de certa forma tava, que eu vivia atrás da minha irmã pra aqui e pra lá, né, pessoal? Então eu vim cair aqui dentro de Betim com 12 anos de idade, né? Aí chega aqui, as coisas não andam de acordo com os planos, né? Eu com 12 anos de idade não estava estudando, menor de idade, não podia arrumar emprego, era muito difícil. Quando aparecia alguma pessoa querendo, eles queriam uma menina, mas não para trabalhar, eles queriam uma pessoa para escravizar. Tá, pessoal? Porque as pessoas saíam daqui da cidade grande com pessoas parentes da própria família, ia lá na roça para caçar uma menina para trazer para cá para escravizar. Era o verdadeiro trabalho escravo. Era aquele trabalho assim que se sobrasse umas moedas, eles te davam. Sabe? Se não, você trabalhava, entrava mês e saía mês, e eles ainda falavam que, né, que é porque você mora aqui, você come aqui, então não faz sentido eu te pagar. Entendem? Então, assim, as coisas não ocorreram conforme planejado, e a minha irmã saiu, foi morar em outro lugar com o marido dela, né? Em outra cidade vizinha aqui também. Foi trabalhar numa fazenda. Eu fiquei num apartamento sem energia elétrica, sem fogão, sem cama, sem vasilha, só com um colchonetezinho fininho no chão de um quarto,
que aquilo gelava durante a noite, que eu nunca senti tanto frio na minha vida igual eu senti naquele colchonete jogado no chão. Fiquei com uma prima minha que trabalhava, ganhava. O que a minha prima ganhava não dava pra gente pagar nem o aluguel do apartamento. E mais, as prestações do apartamento atrasada, sem energia elétrica, porque a companhia já tinha cortado a energia. A água estava por um fio. O que acabou acontecendo foi o seguinte: a dona do apartamento foi lá, conversou com a gente e falou pra gente: olha, arruma um lugar pra vocês. Por quê, gente? Ela precisava alugar o apartamento e ela ainda ficou com todas as despesas que não foram pagas. Entende? Eu não trabalhava, minha prima, coitada, o que ela ganhava não dava nem pra gente comprar comida. Ali eu senti novamente o que era dormir com a barriga, com o estômago doendo de fome. Porque na época eu conheci uma enfermeira que ela trabalhava, ela tinha plantão à noite. Então, assim, na parte da manhã eu ficava com ela fazendo companhia para ela, sabe? Eu ficava fazendo companhia para ela na parte da manhã. Só que quando dava meio-dia, ela ia dormir e falava comigo: Catarina, agora você vai embora, porque o esposo dela era uma pessoa viciada, bebia muito, sabe, pessoal? E ela falava comigo: agora você vai embora, porque ele já está bebendo e eu não quero que você fique perto dele. Sabe, eu não confio nele. Então você pode ir embora que eu vou dormir porque eu tenho que trabalhar à noite. Aí eu ia embora. Então, assim, dá licença, meu filho. Para aí. O que é que você quer? Desculpa, gente. Depois eu pego pra... Não, depois mamãe limpa pra você, tá bom, amor? Então, eu tinha que ir embora. Então, assim, graças ao todo, eu almoçava na casa dela, ia embora, ajudava ela a arrumar a cozinha, arrumava a casa dela, ia embora. Chegava lá nesse apartamento, sentava no chão, no cantinho, esperando a minha prima chegar, que ela trabalhava também num lugar lá que não pagava o salário, né? E ela trabalhava neste lugar, então assim, ela almoçava lá. Graças ao todo por isso. E era com isso que a gente passava todos os dias, o dia todo. No final de semana, ficava nós duas lá dentro daquele apartamento, olhando pra cara uma da outra, torcendo de dedos cruzados que o meu ex-marido e o marido dela fosse lá chamar a gente pra sair. Porque se eles chamassem a gente pra sair, a gente ia comer alguma coisa, né? E o que de certa forma acontecia. Lembro que uma vez a gente foi no shopping e veio aquelas tábuas lindas, sabe, gente? Gente, nós estávamos com tanta fome, era num domingo à tarde, que nós tínhamos ficado o dia inteiro no sábado sem comer nada. Sabe, no sábado à noite, quando nós duas deitamos para dormir, a gente ouvia a barriga uma da outra roncar. Nós deitávamos juntas naquele colchonetezinho, sabe? Então, assim, ela pegou, a gente foi no shopping, só que a gente não deu conta de comer aquilo tudo. E eu e ela ficamos olhando aquela comida, assim, a gente sabia que ela ia pro lixo. Só que a gente não teve coragem de falar pro garçom, porque eles faziam isso, não sei se faz até hoje. Quando sobra muito que a pessoa quer levar para casa, eles colocam bonitinho a pessoa levar. E nós duas não sabíamos disso. Gente, a gente foi para casa.
né? No domingo já. Aí no outro dia eu fui de manhã para casa da enfermeira lá, ela foi pro serviço dela. E à tarde, à noite, quando a gente chegou, que a gente estava com fome, nós lembrando daquela comida toda que foi pro lixo. Gente, só quem já passou por isso que eu estou falando agora é capaz de entender o que eu estou falando, sabe? Aí nós saímos desse apartamento, fomos morar num barracão menor, sabe? Onde, né, o salário da minha prima podia pagar o aluguel. A gente comia alguma coisa com o que sobrava, mas graças a Deus nesse barracão a gente teve muita ajuda, sabe? Porque as pessoas, a dona do barracão era uma senhora de idade, ela era sogra dessa minha prima, sabe? Ela faleceu, que Deus a tenha. Então, assim, nos domingos ela levava pra gente aquele tanto de comida, sabe? E a minha ex-sogra era filha dessa dona, entende? Então, assim, sem comer a gente não ficava. Tudo que a gente precisava fazer era pagar o aluguel. Só que eu não conseguia trabalho. E mais uma vez eu me senti um peso morto, sabe? Mais uma vez eu me senti, eu já estava com 15 anos. 15. Já estava com 14 anos já nessa época. Eu me senti um peso morto, eu não consegui. Gente, sabe o que é você olhar para você mesmo e não ver nada? Eu me senti um peso nas costas da minha prima, porque só ela trabalhava, eu não conseguia trabalhar por causa da menor idade, não estudava, entende? A minha vida virou uma bagunça, um tumulto, uma confusão. Eu fiquei doente de novo, eu tive anemia, né? Eu tive anemia nessa época. Eu sentia muita dor de cabeça, eu só vivia indo ao médico, sabe? E eu ainda estava namorando, né, com o meu ex-marido. Então, assim, a gente ainda estava junto já. Então, aconteceu que a minha prima, né, engravidou do primeiro filho dela. E, né, lógico que o marido dela foi cuidar dela e do filho, né, da gestação, tudo direitinho. E eu fiquei ali, gente, o que eu vou fazer da minha vida? E agora? Eu não trabalho, eu não posso voltar para a roça, entende? O que eu vou fazer? Eu não posso voltar para a roça. E a minha vida virou aquela bagunça, a minha cabeça virou aquela bagunça. Então, eu pensei, bom, se eu morrer, tá tudo certo. Entende? Porque eu vou morrer, eu não vou sentir dor, eu não vou sentir fome, eu não vou ficar nas costas de ninguém, problema resolvido. Foi quando eu tentei suicídio. Porque naquele momento eu me senti abandonada. Era como se eu estivesse sozinha no mundo. Entendem? Gente, quando eu vejo uma pessoa falar assim, olha, fulano tentou suicídio, eu sei exatamente o que aquela pessoa sentiu para tentar isso. Porque eu já passei por isso. Eu não via sentido na vida, para mim não fazia sentido continuar vivendo. Poxa vida, eu só dou trabalho. Cara, eu não consigo trabalhar. Sabe? Eu não consigo um emprego. Eu estou nas costas da minha prima. Só que para honra e glória do todo, ele, né, como sempre, ele coloca anjos nos nossos caminhos. A dona do barracão falou assim,
né, era mãe da minha sogra, falou assim com a minha ex-sogra: Sueli, a Catarina tá muito quieta. E eu já tava sentindo dor de cabeça já há mais de uma semana. E ela já sabia disso. E eu tomava remédio, era a mesma coisa de beber água. Não melhorava, mas porque não era uma dor física, não era uma questão física, era espiritual, sabe? Então, assim, aí ela foi e falou: Olha, a Catarina tá muito quieta, estou preocupada com ela. Você podia ir lá olhar, bobo, porque eu não posso entrar lá, né? Porque ela era dona do barraco. Como que eu vou entrar lá assim? Mas você pode, porque você é sogra dela. Você podia ir lá olhar. Eles chegaram, bateram na porta, viu que eu não atendia, abriu a porta, a dona tinha outra chave, né? E entrou e eu já estava lá, quase morta, sabe? Com overdose de remédios. Eu não sei a quantidade ao certo de remédios que eu tomei, sabe? Eu tomei muito remédio. Deu uma overdose. Só lembro que eu acordei no hospital já no dia seguinte. Aí veio o médico para conversar comigo e me perguntou: por que você fez isso? Eu não falava, eu só chorava. Eu só chorava porque eu sentia assim: poxa vida, nem para morrer eu presto. Eu fracassei. Era o que eu sentia. Entende? Então, assim, nem gratidão naquele momento por ter tido a minha vida salva eu não tive. Então eu só chorava, só chorava. E o médico foi e falou assim pra minha ex-sogra. Perguntou, porque eu era menor de idade, né? Aí perguntou e aí minha sogra assumiu a responsabilidade por mim. Sabe que era uma coisa que ela não precisava fazer, mas ela fez. Gratidão. Gratidão, meu Deus, pela vida dela, porque ela cuidou muito bem de mim. O médico já veio de lá pra cá com um relatório e falou: olha, ela está com uma anemia profunda, a anemia dela já está forte. Nos exames veio, né, constatando que eu estava com anemia. Ou seja, o corpo dela não tem nada, não tem vitamina nenhuma, não tem nada. Você vai precisar levar ela numa nutricionista e ela precisa de um acompanhamento psiquiátrico. Porque a situação ficou feia, né? Chegou aos extremos. Então, assim, eu voltei. Naquele dia, eu já não fui pro barracão mais. Ela não deixou eu morar lá mais. Sabe, a minha prima já estava com o marido dela, né? Então, assim, e o que a minha prima podia fazer? Nada, né, gente? Ela também não estava numa situação melhor do que eu. Ganhando uma mixaria, grávida, morando de aluguel, né? Ela tinha mais, era que seguir o marido dela mesmo, né? Total. Então, assim, e neste dia que eu cheguei lá, eu lembro como se fosse ontem, meu sogro falou pra mim assim: ó, filha, você pode ficar aqui. O que eu comer, você também come. Eu não sou rico, mas fome você não vai passar. Foi o que ele falou pra mim. Meu ex-sogro falou pra mim. Então, assim, aí eu já fui pra casa dela lá. Aí foi a minha ex-sogra cuidar de mim, cuidar da minha anemia. Ela praticamente virou a minha mãe. Ela pegou uma obrigação que não era dela, desenvolveu com mestria, tá? Porque ela cuidou muito bem de mim. Sabe, ela queria me levar ao psiquiatra e eu não quis ir. Só que ela falou comigo assim: você não vai, mas você vai me prometer que nunca mais na vida você vai fazer isso de novo. Por quê? Porque a partir de agora você faz parte da minha família. Você não está mais sozinha. E tem mais uma coisa: se você fizer isso, você vai pro inferno. Eu falei, poxa vida, mas eu queria morrer pra me, né, descansar, parar de sofrer. Como é que eu vou pro inferno? Que
Que justiça é essa? Gente, eu já tinha dentro de mim as perguntas que o mundo negava as respostas, que as pessoas negavam as respostas para mim, sabe? Por que que eu tenho que permanecer pobre passando fome? Por que que se eu nasci pobre eu não posso dar uma girada de chave na minha vida? Não falava girada de chave, né, gente? Que eu não conhecia esse jargão ainda, mas era mais ou menos isso que significava. Porque eu tenho que continuar pobre, porque eu tenho que continuar sofrendo. Por quê? Por quê? Por quê? E por um certo tempo, essa crença, né, de que se eu fizesse de novo eu ia para o inferno, salvou a minha vida, me manteve viva, entende? Então, eu fiquei lá. Depois de um tempo fui morar mesmo, mas assim, de verdade, construiu em cima da casa da minha ex-sogra. Eu fui morar nessa casa com meu ex-marido, né? Eu já tinha, com 18 anos, de 18 para 19 anos, eu tive a minha filha, Thaís. E na gravidez da Thaís foi tudo muito conturbado, pessoal. Porque, pensa, uma pessoa totalmente desequilibrada, tá? Sentindo que estava com alguém por casa e comida, porque realmente foi o que aconteceu, por teto e comida, né? Eu nem a admiração por ele eu não sentia, porque toda admiração, todo era pela minha ex-sogra e pelo meu sogro. Meu sogro para mim foi como um pai, tá, gente? Falo isso com o maior orgulho da minha vida. Toda vez que eu vou conversar com a minha filha, eu falo com ela: minha filha, honra o teu avô, porque ele para mim foi um pai. Ele salvou a minha vida. E de uma certa forma ele salvou a vida da minha filha também, que a minha filha era muito doente, né? Até hoje ela tem as questões de saúde dela, mas não vem ao caso estar falando aqui agora, né? E ele, quantas e quantas vezes eu não dormia nada à noite com a minha menina, e ele levantava de madrugada para trabalhar, sem dormir também, pegava o dinheiro e me entregava e falava: vai, filha, levar ela no médico. E eu ia. E toda vez que eu ia, a Thaís internava e a gente ficava lá internada. Quando a minha filha nasceu, foi outra guerra, sabe, gente? Porque durante a gravidez da minha menina, eu bebia muito. Eu bebia para esquecer, eu bebia para lembrar, entende? Fumava, tá? Porque de certa forma eu queria afogar, sabe? Eu sei lá, eu queria matar aquela angústia que tinha dentro de mim. E se a bebida me trouxesse um minuto de alegria, para mim já estava valendo. Entende? Aí a minha filha nasceu. Quando a minha filha nasceu, ela nasceu com. Ela deu infecção generalizada. Aí foi que o bicho pegou de verdade. Ali é que a mãe chora e o filho não vê. E que o filho chora também e a mãe não vê. Ali foi sofrimento, pessoal, que eu fiquei dentro do hospital com a minha filha 28 dias direto, dia e noite sem parar. Sabe o que é se ouvir um médico chegar em você e falar assim: olha, tudo o que a gente podia fazer a gente fez. Não tem mais nada que nós podemos fazer. Eu vi minha filha morrer mais de 3 vezes. Morrer mesmo, de verdade, sabe? Eu lembro que na terceira vez que isso aconteceu, eu chorei tanto, mas tanto, que uma psicóloga foi chamada, né, e ela chegou perto de mim para conversar comigo. Eu fui e falei para ela: não é justo. Eu já sofri tanto. Ela era para ser a minha alegria. Se ela morrer,
eu morro também. Literalmente, pessoal, porque foi como a Thaís, de certa forma, eu coloquei toda a minha força na Thaís. Toda a minha vida eu coloquei na Thaís. Falei, não. Aí eu tenho alguém, porque eu tenho essa menina, eu sei que de alguma forma eu tenho ela e pronto. Independentemente de, né, de meus irmãos não ligarem, de minha família não ligar, da família de meu marido não ligar, porque eles ligavam sim, eu não via, tá, pessoal? Entendam. Quando a gente está sofrendo, a gente só enxerga a dor. A gente só enxerga o sofrimento, tá? Então eu não via. Eu não conseguia enxergar isso, sabe? Mas eu tenho essa menina. E se ela morrer, eu morro também. Falei com a psicóloga, assim, ó, olhando no olho dela. Aí foi que eles ficaram de cima de mim, lá dentro do hospital, o tempo todo. E graças ao todo, eu falei pra Deus o seguinte, naquela hora eu falei pra Deus, se você existe, você não vai me tirar a chance de viver. Falei desse jeito, gente, mas eu falei. Essa hora eu rasguei o verbo mesmo. Falei pra Deus, falei, se você existe, você não vai me tirar a chance de viver. Devolve a minha filha. Falei desse jeito. Tá vendo, gente, a ousadia da pessoa? A pessoa era ousada ainda, gente. Mas foi essa ousadia que me manteve viva. Entende? Então, assim, eu fiquei lá naquele sofrimento e os médicos sumiu e ninguém voltava pra falar nada comigo e não deixava eu entrar. E eu ia num canto, eu ia no outro, sabe? Sem saber o que fazer. Até que uma enfermeira, um médico saiu e falou pra mim assim, olha, você acredita em Deus? Eu encarei nele assim, ele virou pra mim, porque se você acredita, agradece. Porque um milagre aconteceu. Eu não sou de falar isso, mas um milagre aconteceu. Gente, quando que um médico vai falar isso? Aqui ele falou pra mim. Se você acredita em Deus, agradece, porque um milagre acabou de acontecer. Sua filha tá viva. Sabe? Então, a partir dali, eu comecei a pensar, existe um Deus. Existe um Deus. E eu não sei se a forma que eu falei com ele é certa, mas ele me ouviu. Ele devolveu a minha vida, a minha vida. Foi desse jeito que eu falei, ele devolveu a minha vida. Porque de certa forma, quando ele devolveu a vida da minha filha, automaticamente a minha veio junto. Entendem? Então, assim, depois que ela foi pra casa, aí ficou essa luta, sabe? Hospital, casa, hospital, casa, hospital, casa. Era uma semana em casa, uma semana no hospital, virou uma loucura, sabe? Uma loucura. Mas todas as chances que o médico falava de que a minha filha tinha de sobreviver, eu agarrava nela. Entende? Porque quando o médico falou que ela tinha morrido, ainda assim eu criei 1% de chance e aquele 1% nos trouxe até aqui hoje. Aquele 1% salvou a vida dela e a minha. Entendem? Então, assim, passou isso, minha filha foi pra casa. Quando ela fez 1 ano de idade, eu me separei. Eu cheguei numa conclusão seguinte: está na hora de eu fazer alguma coisa útil neste mundo. Está na hora de eu fazer alguma coisa, sabe? E já tinha conflitos demais dentro de casa, sabe? Foi quando eu saí de casa, eu entrei num acordo com a minha ex-sogra e a minha cunhada, ex-cunhada. São pessoas maravilhosas.
Tanto que a minha filha tá até hoje com ela, gente. Não larga não, viu? E tem que estar mesmo, porque elas me ajudou assim, sabe? Elas estiveram comigo o tempo todo. O tempo todo. Então, assim, elas falaram, ó, a gente conversou, falou, ó, você vai morar de aluguel, você vai trabalhar. Então vamos fazer o seguinte, deixa a Thaís com a gente, pra você poder trabalhar. E toda folga sua você pode vir pegar ela, porque é melhor do que você deixar ela. Não, você não tem com quem deixar com outras pessoas. Como que você vai pagar outra pessoa? Uma pessoa para olhar ela. Então deixa ela com a gente. E dentro de todas as conversações eu falei, gente, é verdade. Elas já cuidavam, já me ajudavam a cuidar da menina como se nem. Então assim, eu falei, gente, é verdade. E falei assim, olha, está na hora também, né, de eu entender que ficar aqui é o melhor para minha filha. Porque se eu levar ela comigo, como que eu vou trabalhar? Né? Como que eu vou trabalhar e vou cuidar dela? E como a saúde dela era frágil, elas já sabiam como cuidar da Thaís. Elas já me ajudavam a cuidar dela. Então a minha filha ficou, a gente entrou no acordo direitinho, né? E eu sofri muito quando a Thaís ficou para trás. Eu trabalhava o dia inteiro. E quando eu estava na empresa era muito bom, sabe? Que eu trabalhava, mantinha a cabeça ocupada, focada no serviço. Às vezes os colegas de trabalho chegavam, conversavam. Só que quando eles tocavam no assunto filha, a tristeza vinha. Porque eu tinha deixado a minha filha para trás. Eu não podia carregar a minha filha comigo. Não dava para me levar ela, sabe? Eu precisava trabalhar e me manter. E de certa forma, eu precisava me sentir útil também, sabe? Fazendo alguma coisa. Então, depois né, que a gente separou e tudo, eu fiquei um tempo trabalhando, vivendo sozinha, cuidando da minha vida, até que o meu marido chegou na minha vida. Quem tá comigo até hoje. Já tem 12 anos que nós estamos juntos. 12 anos. E ele chegou pra minha vida e trouxe um novo significado pra minha vida. Sabe? Porque eu bebia e fumava muito. Sabe? Depois que ele chegou na minha vida, automaticamente eu parei de fumar. Sabe, uma única conversa que a gente teve, a gente nem tava namorando ainda, a gente tava na empresa lá trabalhando e tal. Aí os meninos começou uma conversa, a gente caçoando de um colega nosso, que a gente tinha ido numa festa no dia anterior, e ele tinha bebido embebedado demais. E tava trabalhando no outro dia até verde, de ressaca, sabe? E a gente caçoando dele, aí os meninos perguntou pra ele assim, e você? O nome dele é Hélio. Perguntou pra ele assim, e você, Elinho? Você não bebe, não? Você não gosta de ir em festa, não? Ele falou assim, não bebo, não. Por que você não bebe, Elinho? Aí ele falou assim, beber pra quê? Só pra gente passar vexame. Aí eu encarei naquilo assim e falei, gente, é estranho. Como que uma pessoa na idade dele não bebe? Isso não é normal. Porque naquela época, todo mundo da idade dele bebia. Não faz sentido. Como assim a pessoa não bebe? Isso não é normal. Aí ele foi e começou conversando e contou, né, a história, que ele até bebeu uma vez, mas que ele embebedou e que falou que nunca mais na vida que ele colocava aquilo na boca e não bebeu mais mesmo. Porque disse ele que passou muito mal no outro dia, que não quis mais saber daquilo. E que ele observa, ainda falou assim, gente, eu observo a vida das pessoas que bebem. A pessoa que bebe, ela praticamente
ver a dignidade dela indo embora. Porque, tipo assim, minha mãe, ele ainda falou assim, minha mãe bebe, sabe? Não é beber assim pra embebedar, não, mas nos finais de semana, quando ela tá em casa, ela gosta de tomar uma cervejinha. Não é pra embebedar, mas ela bebe. Só que eu já falei com ela pra ela parar com isso. Só que eu já falei com ela também pra ela parar de beber. E olhou pra mim assim, na hora, dentro do meu olho, gente, sério. Ele olhou dentro do meu olho e falou assim, você também, cara, você deveria parar com isso. A bebida pode te prejudicar muito. Desse jeito, gente, aquilo pra mim foi como um choque. Sabe quando você sente passar uma corrente elétrica em todo o seu corpo? E eu parei assim, encarei nele, todo mundo encarou na gente e eu falei, hein? E saí de perto, mas aquilo ficou na minha cabeça, ecoava na minha cabeça. Aquela frase que ele falou, sabe? Aí, e tipo assim, eu nem passava pela minha cabeça namorar nada, não. Nem passava. Tudo que eu queria era arrumar uma forma de ter a minha filha comigo. Era isso que eu pensava naquela época, sabe? De forma meio louca, né, pessoal? Que a pessoa tá querendo ter a filha de volta, mas não saía das farras. Entende que loucura? Porque enquanto eu tava nas farras, eu não pensava, eu não precisava lembrar. Enquanto eu bebia, eu não precisava lembrar. Entende? Não estou justificando, tá, pessoal? Não estou culpando bebida, não estou culpando nada. Eu sei que tudo foi eu que cocriei, tá? Eu sei que tudo faz parte das minhas cocriações. Então não entendam como culpados, não entendam, não queiram culpar ninguém, porque não existe, tá? Não existe a vítima. Por mais que eu tenha sofrido, por mais que eu tenha passado perrengues, hoje eu entendo que eu não era a vítima. Não existe vítima, só existe aprendizado. Entende? Hoje eu tenho noção disso, que existe aprendizado, sabe? Hoje eu tenho noção de que, e aprendi através disso a não julgar muitas coisas, muitas situações, entende? Aprendi a não julgar situações, igual a prostituição, por exemplo, que é uma coisa, né, bem, que as pessoas hoje veem, né, a gente costuma ver as pessoas jogar pedra e, sabe? Eu não julgo. Sabe por quê? No meu primeiro casamento, eu fui uma prostituta. Eu estava com uma pessoa a troco de teto e comida. Eu fiquei com uma pessoa a troco de teto e comida. E isso que me torna mais nobre do que elas? Me torna diferente? Não, gente, é a mesma coisa. Moeda de troca. Moeda de troca, a mesma coisa. E quantas outras que hoje em dia vivem desse mesmo jeito, nessas mesmas condições que eu estou falando. Às vezes estão até casadas, bonitinho, casado no papel e tudo, mas está mantendo uma relação porque sentem que se abrir mão desta relação, não vão sobreviver sozinhas. Não pode lá abrir mão do conforto que tem. Entendem? Então, aprendi a não julgar muita coisa, sabe? Inclusive, hoje em dia, eu não julgo mais os surtos que as pessoas têm. Às vezes, da pessoa estar bem, de uma hora para outra, ela surtar e brigar e xingar e gritar com todo mundo. Eu não julgo porque os labirintos da mente nos deixam perdidos quando estamos no meio da confusão, embanhados em dor, em traumas, entendem? Então, assim, conheci meu marido, né? A gente foi viver junto, eu não casei,
tá? A gente, depois de um tempo namorando, já foi viver junto. Tive o meu primeiro filho, o Enzo, que é uma bênção, tá? No início do relacionamento foi conturbadíssimo, foi muito tenso, assim, principalmente nos primeiros dias do Enzo, nos primeiros meses do Enzo, que o Enzo nasceu. Foi extremamente conturbado porque uma pessoa doente, né, ela tende a ferir os outros. Uma pessoa, quando ela está sentindo dor, ela tende a machucar outras pessoas também. E de certa forma, né, a gente acaba atraindo situações pra gente que não cabe julgamentos quando a gente aprende que a gente cocriou, que foi uma criação nossa, a gente para de julgar. A gente não julga mais. Entende? Então, assim, mas graças a Deus passamos por tudo isso, superamos tudo isso juntos, né? Depois de um tempo, fomos para a igreja evangélica. Foi um tempo maravilhoso que eu passei dentro da igreja. Chegou uma certa hora na minha vida que eu tomava tanto remédio, gente, mas tanto remédio, que me fez lembrar de quando, da primeira vez, de quando eu tentei suicídio. Eu estava no mesmo nível, de novo, outra vez. Então eu parei e falei, nesse dia eu dei um basta, falei, não, chega, chega. Preciso fazer algo para minha vida, eu não aceito mais viver assim. Agora eu já tenho 2 filhos, porque eu já tinha a Thaís e já estava com o Enzo. Agora eu tenho 2 filhos, eu não posso morrer agora. Eu tenho 2 motivos para continuar viva. Eu não posso morrer agora, eu tenho que fazer alguma coisa. Foi quando eu comecei a ir na igreja e graças a Deus milagres acontecem, né? Eu me livrei daquela bagagem de remédio que eu tinha, que eu estava tomando, né? As somatizações que eu tinha pelo corpo, graças ao todo, né? Sumiram. Da mesma forma que elas apareceram, elas desapareceram. Passei um tempo maravilhoso dentro da igreja, tá? Mas sempre com as perguntas que as pessoas não queriam responder. E se eu as fizesse em voz alta, eu virava novamente a ovelha negra. Eu virava novamente a esquisita, a desajustada. Então eu tentei me ajustar em um padrão de vida, em uma sociedade. Só que as coisas me levaram de volta para a roça. Foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Chegando lá, passei por um tempo perdida, sem saber para onde ia. Me sentindo desajustada, porque todo mundo lá era católico e eu já era, né, crente, batizada na igreja de crente. Senti desajustada, não conseguia me ajustar dentro da família, porque mais uma vez eu era diferente de todo mundo, né? E eu julgava isso muito ruim, né? Porque e o pertencimento, como é que fica, né? Mas assim, era um julgamento meu, tá, pessoal? A família não julgava. A família nunca julgou, sabe? Mas era meu. Eu me julgava. Eu tinha enraizado dentro de mim o abandono, porque eu queria pertencer a algo, pertencer a uma tribo. Quando eu estava na igreja, eu pertencia a algo. Quando eu saí daqui, que eu fui para a roça, que lá não tinha, né, essa igreja que eu participava aqui, eu não conseguia me ajustar. E as coisas desandaram de certa forma e eu comecei de novo a tomar remédio todos os dias para dor de cabeça.
E eu parei e falei assim, né? Já com o Benjamin, já tinha o Efraim, o Enzo, a Thaís. Eu falei, é mais motivos para mim não desistir agora. Eu preciso encontrar as respostas das minhas perguntas. Eu preciso. Eu tenho que fazer algo. E viver na situação miserável, de novo. Um dia eu percebi que eu estava repetindo a situação que eu via a minha mãe fazer. Ou seja, eu estava repetindo novamente aquela situação de escassez, aquele sofrimento, eu estava novamente vivendo aquilo. Eu vi a minha mãe passar por aquilo e eu estava fazendo exatamente a mesma coisa. Entendem? Eu vi a minha mãe trabalhar por uma trouxinha de arroz. Eu estava fazendo a mesma coisa. Entendem? Eu vi a minha mãe ir na casa do meu avô e pedir meu avô para arrumar alguma coisa para ela dar pra gente comer. Eu estava fazendo a mesma coisa na casa do meu pai. Indo lá pedir meu pai as coisas de comer. Entendem? Eu vi a minha mãe chorar várias e várias vezes porque a gente levantava de manhã e não tinha o café pra gente tomar. Estava acontecendo comigo a mesma coisa. Então eu falei, chega! Gente, eu me enchi de uma raiva, uma fúria tão grande. Quando eu identifiquei que eu estava vivendo a vida da minha mãe, que eu estava vestindo a armadura de guerreira da minha mãe, de batalhadora da minha mãe, eu me enchi de uma raiva tão grande que eu falei, chega, basta. Pra mim não dá. A partir de hoje eu quero algo novo. Cansei disso. Virei pro meu marido e falei, olha, eu quero ser rica. Eu cansei de viver na pobreza. Eu cansei de não ter dinheiro pra nada. Eu cansei de ficar pedindo coisa de comer aqui e acolá. Entendem? Eu cansei de ir pra casa dos outros pra trabalhar igual uma escrava pra me sair de lá no final do dia com uma trouxinha de arroz para me fazer para os meus filhos, porque a minha mãe viveu isso. Eu escolho não repetir este padrão. Eu escolho não viver a vida da minha mãe. E fui estudar para ser rica, para ficar rica, tá? Fui estudar, meti a cara nos estudos mesmo. E entrei de cabeça nos estudos e trabalhando pesado, porque tem vídeos meus no canal aí que mostra o trabalho pesado, sabe? Trabalhando pesado, falei, eu preciso trabalhar, tudo bem, vou trabalhar, mas eu vou estudar, eu quero dar uma virada na minha vida, eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida. Eu não posso deixar os meus filhos viver a mesma humilhação, o mesmo sofrimento que eu vivi. Eu vou dar um jeito nisso, eu vou resolver essa bagunça. E conversei com meu marido, e meu marido, né, uma bênção mesmo, que eu falo mesmo que ela é uma bênção. Eu agradeço a Deus todos os dias por ter nos colocado juntos de novo nessa vida, né? Porque nós dois estamos juntos há mais tempo. Agora eu sei disso, né? Então, eu falei, não vou mais, não vou viver assim. Fui estudando e trabalhando, estudando, e comecei a assistir o Caminho das Palestras, né? Conheci o professor Hélio Couto, conheci a ressonância harmônica, conheci, que eu falo pela internet, tá, gente? Pelas internets, não foi pessoalmente não, quem dera, bem que eu gostaria de conhecer ele pessoalmente, mas foi pelas internet. E comecei a estudar,
E quando eu estudava o caminho das palestras, eu falava assim com meu, olhava e falava assim, eu sabia que tinha algo mais, eu sabia. Como que eu sabia? Eu não sabia, mas eu sabia. Mas, gente, eu sabia que existia algo mais. Eu sabia que o que contavam pra mim, o que me falavam não era verdade, não era verdade. Porque não é justo, não tem como a pessoa sofrer, vai pra lá, vai pro inferno, vai ficar a eternidade lá sofrendo de novo. Peraí, que pai é esse? Deus é pai. Que pai que vai querer ver o... Que pai não vai dar uma nova chance para um filho? Entendem? Então, assim, foi caindo fichas e mais fichas. E eu falei com meu marido, apresentei para o meu marido a ressonância harmônica, apresentei o professor Hélio Couto, apresentei as palestras gigantes. E falei, olha, o negócio é o seguinte, eu preciso fazer isso, eu tenho que fazer isso. E nós morando na roça, entenda, lá onde eu morava, eu usava a internet de dados móveis, tá? Não tinha banda larga, tá? Porque a área lá não tem isso, não tinha banda larga. Eu usava internet de dados móveis. A internet caía o tempo todo. Era um celular em cima da geladeira, na onde dava rede, roteando para mim estudar. Enquanto eu estudava, nem meu marido nem meu filho podia mexer na internet, porque tinha que deixar a internet para mim estudar, tá? Tinha dia que tava chovendo pra cacete, a internet não pegava de jeito nenhum, era aquele sofrimento. Eu não conseguia rodar uma palestra o dia todo. Eu não conseguia rodar por causa que não tinha rede, tá? Quando eu fiz o meu primeiro curso de tarô, teve um dia que deu 9h30 da noite, eu estava no mato, no meio do mato mesmo, literalmente no meio do mato, num lugar onde meu marido descobriu que a rede de telefone era melhor. Eu estava lá no meio do mato, no escuro, assistindo a aula pelo Zoom, com a câmera desligada, tá? Eles falavam, ô pessoal, liga a câmera aí pra gente ver vocês. Eu não ligava porque eu estava no escuro, no meio do mato, assistindo a aula, tá? Eu fiz o meu curso, porque eu priorizei isso, eu coloquei como prioridade. Eu e toda a minha família, nós colocamos como prioridade. E meu marido, nem graças ao todo, ele é uma pessoa extremamente evoluída, tá, gente? Muito mais do que eu. Eu sempre falo isso pra ele, sempre disse isso pra ele. E agora ele está tendo a prova disso, né? Gratidão ao universo por isso. Eu acredito que ele tá nessa terra aqui pra me ajudar, tá? Porque se não fosse ele, meu povo, onde que eu estaria uma hora dessa? Pelo amor de Deus, né? Então, assim, hoje em dia quando as pessoas falam comigo assim, olha, eu não consigo fazer um curso porque eu sou dona de casa e isso, aquilo. Eu falo, não é desculpa, porque eu fiz um curso trabalhando pesado na roça, de enxada mesmo. Tinha dia que eu passava o dia inteiro trabalhando com foice, fazendo roçada, tá? À noite eu estudava. Eu era dona de casa, mãe, ainda trabalhava fora, tinha os animais para cuidar. Então, assim, se você realmente quer, se você realmente deseja, você coloca o foco, trabalha e consegue realizar, tá bom? Você consegue. Você é capaz de tudo que você sonhar. Você é capaz de conseguir. E se eu estou aqui contando para vocês, uma pessoa que nasceu lá no fim do mundo, tá? Viveu uma vida miserável, sabe? Passou fome, foi humilhada, pisada, sabe?
Fui amassada, revirada, sabe? Literalmente. Sabe aquela expressão comer o pão que o diabo amassou? Pois eu nem o diabo quis amassar pão pra mim, tá? Eu tive que me virar nos 30. E o que eu estou contando pra vocês aqui é só o grosso por cima, tá? Porque eu não vou aprofundar tanto aqui, porque o vídeo já tá enorme, né? Mas eu quero que você entenda, ser divino, o seguinte, que independentemente de como você está agora, da situação que você está, você é capaz de reverter essa situação, tá? Você é capaz de mudar a sua história, você é capaz de dar um novo significado para a sua história. Aí hoje você vai olhar para mim e vai falar assim, tá, peraí, você conseguiu? Você já tá rica? Em vista do que eu era? Claro que eu tô. Eu não tô, eu sou. Entende? Eu sou. Gratidão, universo, por isso. Entendem? Gratidão, universo, por isso. E hoje eu consigo ver e perceber que Deus esteve comigo sempre. Porque se Ele não estiver comigo, eu não existo. Porque Ele está aqui, Ele está dentro. Ele experienciou tudo isso comigo. Foi Ele experienciando esta situação comigo. Tá bom? Pra mim estar contando aqui hoje pra você. Independentemente de como foi a sua história, de como foi a sua vida, de como está sendo agora, você é capaz de mudar, você pode mudar, você pode fazer a diferença. Você pode ser a diferença que você quer ver no mundo. Tá bom? Então, meu povo, tem muita coisa pra gente falar, mas vamos deixar para outro dia, tá bom? Vamos parando por aqui. Por hoje está ótimo, tá bom? Gratidão por me ouvirem, gratidão por fazerem parte da minha vida, tá bom? Gratidão por estarem comigo neste canal, tá ok? Gratidão, centelhas. Namastê. Bora crescer junto, meu povo!